Então, boa noite a todos. Vamos dar início, à segunda preparatória para o 10º ENAPOL, que vai ter como tema o novo no amor, modalidades contemporâneas dos laços. O ENAPOL ele ocorrerá nos dias 9 e 10 de outubro, vai acontecer desde Santiago do Chile e será realizado em formato virtual. Bom, através do site do evento, que é o x-enapol.org, se você quiser na versão português, /pt/, vocês podem todos ter acesso aos argumentos do ENAPOL e também aos boletins que já estão circulando e que estão muito interessantes. Do mesmo modo, vocês vão encontrar já no site do 10º ENAPOL os valores das inscrições, que para o Brasil em breve estarão abertas. Bom, vamos aquecendo os nossos motores para esse encontro, e a escola e o Instituto se enlaçam pelo trabalho epistêmico em torno do amor. Sempre irá acontecer às últimas quartas-feiras do mês, totalizando 7 preparatórias, em que essa é a segunda. Essas preparatórias, como vocês podem perceber, elas foram organizadas a partir do trabalho de cartéis de orientação, vinculados aos núcleos de investigação do IPB, que, na sua singularidade das pesquisas, tomam o tema do encontro a partir de diversas perspectivas. Hoje, vamos trabalhar o amor de transferência ainda, contando com as apresentações de Cláudio Mello, com a intervenção intitulada Do Amor Morto à Transferência na Psicose, um recorte clínico, e a intervenção de Marcelo Magnelli, cujo título é Transferência entre Amor e Gozo. Em seguida, passaremos aos comentários de Jordan Gurgel e abriremos, então, a conversação. Lembrando que, para aqueles que quiserem entrar no papo, entrar na conversa, basta que vocês aqui no Zoom levantem as mãozinhas, que eu vou ter acesso para as inscrições na conversação, e João Claus estará aqui comigo também, vendo o que vocês escreverem no chat. Tá? Então, há duas possibilidades de entrar na conversa, pela via das mãozinhas, que se toma a voz e a imagem aqui na conversa, ou pela via do chat aqui no Zoom. Passo, então, diretamente a palavra para Cláudio Mello. Tem som, Cláudio. Beleza. Obrigado, Rogério. Também queria agradecer o convite da escola, a convocação de Jordan. É uma responsabilidade representar o cartel do núcleo de psicose e, de alguma maneira, eu vou tentar trazer um pouco aqui o reflexo do que nós temos trabalhado a respeito do amor mesmo esse ano. E vou trazer um recorte do trabalho que eu fiz da semana passada, apresentei no núcleo, mas tomando a vertente pela via da transferência, que foi um dos temas que ficaram bem destacados na discussão da semana passada. E tentar aí abordar a questão do amor a partir da questão do amor de transferência, a partir da questão mesmo da psicose. Bem, vou começar por umas questões iniciais aqui, as considerações iniciais. Uma das condições fundamentais para o início de uma análise é que o sujeito se apresente, em primeiro lugar, como sujeito dividido. Em segundo, que essa divisão seja endereçada a um grande outro, que possa indicar a solução para ela, pois o sujeito supõe um saber a esse outro. Essa operação, a qual chamamos transferência analítica, é equivalente à paixão. Esta, por sua vez, é a suposição de que existe, num outro, o objeto que pode preencher a falta da divisão subjetiva. Daí podermos chamar o vínculo analítico também de amor transferencial. Contudo, na psicose, o processo da transferência pode significar uma manobra perigosa, pois a divisão remete o sujeito ao furo da fora-oclusão. Assim, a suposição de saber só pode retornar como certeza, uma certeza delirante que se apresentará como amor erotomaníaco,
ou delírio persecutório. Pois bem, como podemos conceber, então eu lanço a pergunta aqui, como podemos conceber alguma modalidade de transferência na psicose? Começo aqui, eu vou trazer aqui um recorte clínico apresentado por Jacques Bourri no livro Uma Versão da Vida Sexual. O texto que ele trabalha, que é a partir de um caso clínico que ele tratou, que ele atendeu, uma paciente que ele atendeu, Uma Versão da Vida Sexual sem o Falo, tradução aqui minha. E no livro O Amor nas Psicoses, que é o livro que nós estamos trabalhando esse ano no Núcleo de Psicose. Então eu começo por ele, por Jacques Bourri. Ele fala que na psicose a impossibilidade da relação sexual não encontra guarita no amor, justamente pela ausência da referência fálica. E por isso mesmo, toda forma de amor torna-se erotomaníaca e recheada de um gozo sexual sem limites. Bourri destaca que o amor na psicose é possível, contudo, sempre mais próximo daquele amor romântico e platônico, ao qual Lacan aproxima ao amor da Idade Média, semelhante ao do louco. Bourri vai exatamente falar dessa questão, desse amor idealizado na psicose, a partir mesmo de Lacan. E aí eu cito Lacan quando ele trata dessa questão. A que se deve a diferença entre alguém que é psicótico e alguém que não o é? Ela se deve a isto. 2 pontos. Para o psicótico, uma relação amorosa é possível abolindo como sujeito, enquanto ela admite uma heterogeneidade radical do outro, o grande outro. Mas esse amor é também um amor morto. Lacan, isso aqui é parte do seminário 3, o seminário das psicoses, é onde Lacan vai falar isso aqui, que essa citação se refere a esse seminário. Amor morto, no sentido que ele é apenas ideal, como o amor de Schreber por sua esposa. Forma possível de sustentação do amor na psicose, segundo Lacan. Trarei aqui um recorte clínico descrito por Jacques Bourri e comentado por Gustavo Dessau, no livro O Amor das Psicoses, como eu já falei, O Amor nas Psicoses, organizados por Millet. Esse caso ilustra bem as dificuldades que o sujeito psicótico pode passar em relação ao amor, mas, além disso, como a transferência pode operar no tratamento de um sujeito nessa condição. Vamos ao caso. Françoise é uma paciente atendida por Bourri há mais de 10 anos. Já foi internada diversas vezes em instituições psiquiátricas devido a crises desencadeadas por questões com o amor, segundo Bourri. O que mais incomoda Françoise é a respeito das relações amorosas, a respeito das relações amorosas é a sua tonalidade inevitavelmente dominada pela morte. Essa aqui eu vou traduzir aqui, fazer a tradução livre aqui dos trechos do livro, as citações do paciente. O motivo que a faz procurar Bourri pela primeira vez é o falecimento de sua melhor amiga. Segundo ela, a jogou, palavras da paciente, em um buraco sem fim. Buraco este que segundo Bourri, está presente constantemente em sua vida. No campo da sexualidade, Bourri situa alguns pontos principais, que poderíamos bem chamá-los de índice de falo zero. Françoise masturba-se compulsivamente e é tomada por um gozo sem limites, que a paciente descreve como uma absorção no infinito. O envolvimento com um doente terminal, com quem teve a primeira relação heterossexual e que, segundo suas palavras, no ato da penetração, ela fala: eu senti a morte dentro de mim. Mutilações diversas nas áreas próximas às zonas genitais, busca nas redes sociais por parceiras amorosas femininas
que ela justifica como: estou absolutamente procurando pela mulher. Palavras de Françoise. Após a morte do primeiro parceiro, passa a se relacionar com outro, cuja mulher é portadora de AIDS. Mulher que ela segue de forma compulsiva e paranoica. Ela fica o tempo todo atrás dessa mulher na rua, bem por essa questão mesmo dessa identificação com essa mulher. Essa identificação aí é paranoica. A relação com esse parceiro não é sustentada pelo prazer, mas por uma ideia possivelmente delirante de que ela fala: eu sou aquela de quem se dirá, aqui jaz a mulher morta de seu fantasma. Daí intervém com uma estratégia clínica, apoiada, obviamente, na transferência, dizendo que não poderá atendê-la caso continue com esse relacionamento, a meu ver, suicida. A paciente, então, termina com esse parceiro, substituindo-o pelo aumento de sessões com Borri e, posteriormente, o enlace amoroso com outro homem, que dessa vez não é mais marcado pela identificação à morte, mas com quem evita ter relações sexuais, tendo essa parceria como um antídoto, isso é palavra da paciente, um antídoto contra o vazio, esse vazio que a gente sinalizou lá no início. Porém, a demanda desse novo parceiro por uma vida sexual mais ativa força Françoise na direção de uma solução através da arte. Ela é uma artista plástica e ela costuma fazer vários trabalhos a partir de coisas que ela coleta no lixão da cidade. Ela realiza bricolagens com objetos que auxiliam nas dificuldades no campo sexual. Então, no momento da relação sexual, ela lança mão de vários subterfúgios, de colocar uma venda nos olhos desse parceiro, ou então cercar a cama de vasos que ela faz, um quadro que ela construiu, mas que não vale a pena a gente trazer aqui, porque não é o objetivo do nosso tema. Mas é pela via da arte que ela tenta se haver com as questões da sexualidade. Mas essa solução, afirma Borri, não é suficiente para substituir o gozo falicizado. Ela tem que apoiar-se na fala quando algo foge à sua invenção. Borri pontua que a direção do tratamento para essa paciente passou inicialmente pela ameaça de perda do analista e que, nesse caso, palavras dele, abre caminho para uma dimensão de amor que é um vínculo com o outro fundado por uma falta. É muito interessante essa afirmação dele. Abre caminho para uma dimensão de amor que é um vínculo com o outro fundado numa falta. Ainda segundo ele, no que se refere ao papel do analista no tratamento do psicótico, e aí eu vou citar esse parágrafo aqui de Borri, porque eu acho que é muito preciso, essa dita menção, que ele fala da dimensão anterior, essa dita menção, dimension, é um modo de amor que o analista sustenta através de uma presença ativa, grifo aqui a presença ativa, aprofundando um vazio na linguagem para contrariar o significado absoluto da morte e, ao mesmo tempo, dar todo o seu valor aos fragmentos, restos, desperdícios, todas aquelas pequenas coisas com as quais o sujeito tece sua existência. Por esta condição, Françoise pôde aceitar aquela cessão do gozo que, no entanto, não é bem a abertura ao desejo no sentido neurótico, ligado ao falo, nem o amor como substituto da não relação sexual. Percebe-se assim que um analista que ajustasse sua prática à contratransferência ou a uma referência ao mero quadro da experiência colocaria um obstáculo à invenção do sujeito, uma vez que se trata principalmente de pré-conceitos. Ao contrário, a disposição para a surpresa abre o espaço onde as descobertas do sujeito podem ser desdobradas, mas também encenadas, classificadas e editadas. Que transferência é possível na psicose? Para finalizar essa última parte, é a pergunta que eu faço.
Ao comentar esse caso clínico, Gustavo Dessau diz que a intervenção do analista no tratamento com psicóticos, por vezes, precisa valer-se do risco do ato, mas que só pode ser sustentado pelo desejo do analista. A meu ver, esse risco é calculado e minimizado apenas pelo efeito de transferência, que, no caso, pode reverter a parcial ato mortífera ao aumento de sessões e a mudança nessa modalidade mortífera do amor. A função desse ato analítico é a de fazer barra ao gozo devastador do grande outro. Barra esta que falta por efeito da ausência da função fálica. Uma segunda função do analista no tratamento da psicose, sob efeito da transferência, é a de ocupar lugar de receptor dos F1s do paciente, permitindo fazer uma bricolagem significante. Esse lugar de receptáculo do discurso do sujeito permite-o sair do deslizamento metonímico e construir um saber sobre sua existência. Saber esse que é totalmente original e particular, uma invenção. Todavia, esse lugar só pode ser operado no tratamento da psicose se o analista se abstém do lugar de suposição de saber, que lhe é muitas vezes imputado pelo sujeito psicótico. Françoise confirma isso ao dizer a Bourri: "Você não me diz o que fazer, e mesmo assim me sinto orientada." A outra função do tratamento analítico do psicótico é a de ser aí a palavras de Dessau, um dispositivo técnico aberto e sensível ao poder criativo do sujeito. Isso foi o que legitimou as intervenções artísticas de Françoise, mas não só artísticas, ressalta Dessau, mas as invenções que fazem suplência sintomática ao furo estrutural do sujeito. Suponho que esse lugar não seja um lugar passivo por parte do analista. Ele se apresenta como um mecenato, esse lugar como um mecenato, diríamos. O apoio ao me ser em ato, fazendo uma homofonia com essas duas palavras, com essas duas expressões, mecenato e o me ser em ato do sujeito psicótico, com todas as suas intervenções e bricolagens. Isso só pode surgir através do desejo do analista e de um amor de transferência possível na psicose. Uma última questão é tentar fazer uma ponte, isso me chamou muita atenção, quando a gente pensa na ideia dessa relação do sexual com a morte, essa proximidade que fica muito claro no psicótico. A indagação que eu levanto é se isso também no neurótico não estar presente aí também. Se o psicótico nos ensina muito disso, dessa questão que fica velado pela fantasia, mas que possivelmente ele está presente aí, que o amor vem para talvez aí minimizar esse acesso. E aí eu vou terminar aqui com a poesia, porque ela nos ensina muito, uma poesia de José Régio, que fala bem dessa proximidade entre o sexual e a morte. José Régio é um poeta português. Corpo de ânsia, eu sonhei que te prostrava e te enleava aos meus músculos. Olhos de êxtase, eu sonhei que em vós bebia melancolia e há séculos. Boca sôfrega, rosa brava, eu sonhei que te esfolhava pétala a pétala. Seios rígidos, eu sonhei que vos mordia até que sentia vômitos. Ventre de mármore, eu sonhei que te sugava e esgotava como um cálice. Pernas de estátua, eu sonhei que vos abria na fantasia como pórticos. Pés de sílfide, eu sonhei que vos queimava na lava destas mãos ávidas. Corpo de ânsia, flor de volúpia sem lei,
não te apagues, sonho, mate-me como eu sonhei. Então, acho que essa poesia representa bem isso dessa proximidade do sexual e da morte que eu estou levantando essa questão aqui. Não é um caso exclusivo da psicose, está aí velado pela fantasia na neurose, mas essa é uma questão que a gente pode levar para o debate depois. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, Cláudio, pela intervenção. Uma pesquisa interessante. A volúpia sem lei da psicose, que faz um certo percurso aí do amor morto à transferência. Bom, passo a palavra agora para Marcelo Magnelli. Boa noite. De início, queria agradecer também ao convite da diretoria do Instituto e da Seção Bahia pelo convite. É o início de um trabalho, na verdade, né? Vou apresentar a primeira parte do início do trabalho, mas certamente já me colocou e vai continuar me colocando a trabalhar por Anapol. Bom, eu chamei essa intervenção de transferência entre o amor e o gozo. E partindo do título do encontro de hoje, Amor de Transferência Ainda, né? Ao ler esse título da preparatória, eu me coloquei a pensar em um caminho para a minha participação. Transferência despontou como um significante mestre. Sabemos que ela está em íntima relação com o tema do 10º Anapol, o novo no amor. Amor de transferência ainda é, inclusive, uma das rubricas bibliográficas do encontro. Por outro lado, temos um ainda no título. E é interessante que, se a gente for pensar, o título é Amor, Transferência Ainda. Literalmente, transferência entre o amor e o ainda, que foi meu modo de ler, que remeteria ao mais ainda. Então, entendo que se relaciona esse ainda com algo que insiste, que não cessa de não se escrever. Há no suporte da relação transferencial algo que não para de não se escrever. Lacan, no Seminário 20, mais ainda, o localiza como uma relação sexual, da ordem da impossibilidade. O amor é um dos modos de se tentar apagar a impossibilidade da não relação sexual, assim como o gozo, a partir da contingência. É a partir do amor em seu momento inicial, no momento status nascendi, agalmático, que podemos dizer que a relação sexual não para de não se escrever. É exatamente isso que Antônio de Chattia nos diz, isso numa jornada da ELP de 2016 sobre a transferência. Então, vários textos eu tirei da revista El Psicoanálisis da ELP, uma revista online. Dentre elas, uma que tinha uma conversação e essa era uma das falas de Chattia. É isso, então, que de Chattia nos diz com, abre aspas, cito, o amor é central na transferência e, quiçá, só na transferência o amor é real. Ao menos no sentido de que o amor oculta ali exatamente seu papel, o de vir ao lugar da relação sexual que não existe. Como o amor para de não escrever a relação sexual? Eu entendo que no Seminário 8, Lacan utilizará o conceito kantiano de Schwarmrei, aplicado a Platão. O Schwarmrei é o efeito direto da injunção de um ideal que tampona o vazio. No Seminário 8, Lacan ainda fala de vazio e não de furo. Em Platão, diz Lacan, é o ideal do bem supremo que obtura o vazio e eleva o sujeito a um ânimo mais efusivo que o entusiasmo,
decorrente, eu entendo, da denegação da castração, operada pelo sentido fantasmático. Isso seria o Shvarmera. Bom, a transferência, Übertragung, segundo Luiz Hans foi quem compilou o dicionário comentado do alemão de Freud. Ele diz que transferência é um deslocamento. Esse é o termo que ele usa, que se refere a um arco que mantém aceso o processo de ida e vinda. Ele cita o seguinte: conotativamente, pode-se dizer que, em geral, no termo Übertragen, é um arco que se mantém aceso o processo de ida e vinda. E ele ainda fala que o termo possui uma plasticidade e uma reversibilidade. Isso é uma característica que vai ser bem interessante para quando a gente estiver pensando justamente na transferência entre amor e gozo. Então, há repetição, mas também há deslizamento entre objetos. E o que desliza? Miquel Bassols, no encerramento dessa jornada da LP 2016, que é uma referência aqui que vai nos acompanhar, diz: o que desliza é a libido, do campo do amor para o gozo. A transferência permite que algo do campo autoerótico passe ao campo das relações de objeto, em uma espécie de mutação sublimatória, e vice-versa. Cito Bassols: o amor é uma sublimação do gozo. Estritamente ele fala isso. Esse movimento quantitativo faz existir o outro do amor como suposição de saber. O amor é sempre suposição de saber. Por isso, a análise propriamente dita se instaura nesse preciso momento do pivotamento entre amor de transferência e sujeito suposto de saber. Ou seja, há que se servir do amor de transferência para ultrapassá-lo. Um erro de estratégia analítica pode comprometer a transferência e, com isso, realizar uma dessuposição de saber do analisante ou analista, fazendo transbordar gozo. É isso que Freud chama de transferência negativa. Para fazer essa mutação do amor de transferência ao gozo, e vice-versa, para passar por essa porta, é necessária uma chave. E essa chave, adianto, é o objeto A, que tem no vacúolo o seu modelo. Podemos dizer que o vacúolo é o resto da coisa no outro. Millet, em Intimidade, precisa, abre citação, é esse lugar central, essa exterioridade íntima, essa intimidade que é a coisa. Na dimensão, fim de citação, né? Na dimensão da intimidade, estamos numa topologia onde dentro e fora se estabelece em continuidade, aos moldes da banda de Moebius. Trata-se de algo que é incrustado em um lugar, mas não é feito do seu material. Miller, inclusive, nesse mesmo curso, nos dá um exemplo do tumor. Ele diz que está dentro, mas é exterior, ele é alheio, porque está conformado por tipos de células diferentes, células que sofrem mutação. É esse vacúolo de gozo, colocado no outro, que permite a instauração do que Freud chamava das Liebesbedingung, condições do amor. Se adequa aos contornos da fantasia, o objeto A se torna precioso e viabiliza a maquinaria do desejo. É nessa direção que podemos dizer que o amor é que permite o gozo condescender ao desejo. O analista lacaniano é justamente aquele que não se identifica à porta do sujeito suposto saber, mas que sabe acionar a chave do objeto desde o interior, servindo-se do amor de transferência do sujeito suposto saber. Do amor de transferência, podemos dizer, há de se passar para se servir dele. Citação do Bassols.
do amor de transferência, podemos dizer que há que se passar para se servir deles. Quando ocorre a disjunção entre amor e gozo, entramos nos impasses da vida amorosa, ocorrida pela degradação da vida amorosa freudiana, na separação máxima entre amor e gozo. Por outro lado, deixar de amar significa deixar de supor um saber sobre o ser. E nessas horas, o ódio pode advir como rechaço do ser do outro e do seu modo de gozar. Bom, e aí assim, é o início do que eu estou estudando, e aí eu resolvi olhar um pouco também como é que se daria no final de análise. Bom, no final de análise, não se espera o zero de transferência, assim como não se espera zero ideal. Ao analista, é esperado saber fazer e dar provas de como pôde lidar com as águas turbulentas do amor de transferência, em contraste com a calmaria pacificadora do sujeito suposto saber. Henrique Lorrain, em Transferência para o século XXI, também dessa jornada sobre a transferência, destaca que a psicanálise não se cura da transferência. Em lugar disso, a proposta é que surja um amor mais digno. E no Enapol, ao pesquisarmos o novo do amor, estamos nessa dimensão? Eliminar a transferência se aproximaria de um mito de retorno ao estado anterior. Em seu lugar, a escola de Lacan propõe uma espécie, diz Lorrain, de sublimação da transferência, passar do trabalho de transferência à transferência de trabalho. Lorrain ainda cita a importância de se pensar em restos transferenciais, em final de análise, tal qual falamos de restos sintomáticos. Vicente Palomeira, né, nessa discussão, também da jornada da LP, por outro lado, aponta que só podemos falar do amor de transferência após sua conclusão, o que me chamou a atenção. Com o final da análise, resta algo do amor que sustentou o amor de transferência. Extrair dele algo do segredo da verdade do amor, como disse Palomeira, surge como uma direção enigmática para mim. E, finalmente, destaca que, inicia a citação, um analista que se chama analista da escola é aquele que sabe transmitir o que deve transmitir esse amor que o levou à psicanálise e que o mantém aí. Isso é o que se planteia, se propõe quando se termina uma análise, que é o que o leva outra vez a querer sustentar de maneira renovada com outros o amor de transferência. É uma questão que me parece que vai no centro de nossas perguntas sobre por que é tão importante que falemos de passe. Bom, então, para encerrar, eu vou trazer uma pequena vinheta de um passe de Felice Simati, não sei se o nome dele se fala assim, mas é italiano. Ele está justamente nesse encerramento do Bassols, ele cita, é uma das passagens que ele cita. Podemos destacar um testemunho sobre a função do objeto A em um relato de passe, como eu disse, do Felice Simati. Em seu caso, inicia a citação, né? Em seu caso, se tratava de alguns pequenos pãezinhos, bolinhos, de uma padaria que se encontrava justo ao lado da porta do consultório do seu analista. Os pequenos pastéis, né, esses bolinhos, que ele se proibia de comer os dias que ia na sessão de análise, até a saída da sua última sessão. A outra face desse objeto, o reverso do objeto proibido, um objeto precioso, que era um livro que foi roubado, tomado do outro pelo sujeito, um livro que também esperava ser lido, como corresponde durante todos esses anos, que eram os escritos de Lacan. Aqui vemos facetas distintas, separadas, do mesmo objeto, localizadas como gozo proibido e como amor.
um objeto sempre fora da seção, mas dentro do espaço transferencial. Bassols assim interpreta: um objeto oral de um gozo proibido se transforma, no final da análise, numa refinada e sutil degustação do texto de Lacan, letra de uma transferência ao saber da causa analítica. Pronto, é isso. Obrigado, Marcelo. Também com intervenção interessante, uma pesquisa refinada. Aparece aí uma certa congruência com a sublimação e a arte, né? Também a Marte. Vamos ver como é que a coisa transita aí. A Marte.